agradecer a Deus por nós poder estar aqui mais uma vez e por essa casa, pelos mentores de cada um de nós, pelo mentor da casa e a equipe que está aqui auxiliando nos trabalhos e que nós conseguimos escutar a irmã que vai falar e botar em prática o que ela falar em nossas vidas, para nós poder ter o nosso crescimento espiritual, para se melhorar e ter uma elevação cada dia melhor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada por todos que estão aqui hoje. Mais uma noite fria. Hoje, pensando sobre a palestra e refletindo sobre os temas, às vezes a gente tenta pensar em algo um pouco diferente para não ficar repetitivo. E aí eu pego alguns livros, a gente pesquisa um pouco e pensa o que a gente pode falar que talvez some alguma coisa, como todos que fazem a palestra aqui sempre falam, que se isso que a gente fala aqui servir para um ou dois dos que estão aqui já é bastante válido. Então a gente vai falar hoje sobre o tempo de Deus. E essa frase se usa muito hoje em dia, até às vezes como um certo clichê, quando a gente quer falar para alguém esperar ou para alguém ter paciência com alguma coisa, a gente diz, tem que esperar o tempo de Deus. Mas se nós formos pensar, refletir, e como eu me vi refletindo quando eu fui estudar sobre essa palestra, eu pensava muito assim, quando eu pensava em tempo de Deus, eu pensava que era um tempo de espera para alguma realização, para alguma coisa maior, que a gente fala, né? Uma espera que a gente coloca em cima de um desejo, de um sonho muito grande. Mas, na verdade, lendo e refletindo sobre esse tema da palestra, para mim, pareceu e me veio uma luz como o tempo de Deus, não o tempo de espera até uma grande realização, mas o tempo de hoje, sabe? Que é o tempo que a gente tem, o tempo de Deus sendo o dia de hoje. A caminhada sendo proveitosa todos os dias, não só nos dias das grandes realizações, né? A cada passo, a cada conquista, a cada desafio vivido no dia, é o tempo de Deus, é o tempo que Ele nos dá e é o tempo que a gente tem, né? Porque se nós formos pensar e ver, o ontem nós não alteramos mais. O amanhã talvez a gente não chegue a ter aqui, né? Então o tempo de Deus e o tempo que Ele nos concede e que a gente tem que viver com serenidade e ao mesmo tempo intensidade é o dia de hoje. Então eu fiz algumas buscas e escrevi um pouco sobre esse tema, falando também sobre o tempo de espera, sobre o amadurecimento que é necessário muitas vezes para que a gente possa realizar aquelas experiências ou para que a gente esteja pronto para vivenciar aquele grande sonho, ou para perceber que aquele grande sonho não era um grande sonho ou não era o nosso grande sonho. Então eu vou ler um pouco e a gente vai refletindo um pouco. Que nós estejamos todos abertos para ouvir, para falar, para que essa palavra possa nos servir de consolo e de certa forma, que a gente possa levar isso e aplicar um pouquinho na nossa vida. Então, quando a gente fala em tempo, eu fui ver uma passagem do Antigo Testamento que fala, no livro de Eclesiastes, que fala sobre o tempo das coisas, né? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, já no Antigo Testamento, que foi um livro que foi escrito antes do nascimento de Jesus, há essa sabedoria que foi escrito em parte pelo rei Salomão, né? Que quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele, eu mais uma vez pude aplicar essa questão do tempo, né? Que está aplicável a todas as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque ele foi um rapaz que se tornou rei aos 15 anos, muito jovem, né? Se nós pensarmos quem nós éramos com 15 anos, a mentalidade que nós tínhamos com 15 anos e a mentalidade que a gente tem hoje, né? Passado um pouco desses 15 anos ou passado muito desses 15 anos, nós vamos ver que a nossa mentalidade mudou bastante. Então, ele foi um rei que começou a governar com 15 anos. Ele governou em torno de 40 anos e como um menino de 15 anos, ele, ainda que estivesse sendo preparado para ser rei, né, naquele tempo, ele já mais ou menos sabia que ele poderia herdar o trono e ser rei, mas ainda assim, com 15 anos, a gente tem muitos questionamentos, muitas questões internas, né? Então, esse livro que foi escrito pelo rei Salomão tem como tema principal explorar e buscar um significado e um propósito na vida, principalmente diante da brevidade e incerteza da existência, e tendo como conclusão que a verdadeira alegria e satisfação vem de uma vida vivida em comunhão com Deus e buscando a sua sabedoria. Então, o rei Salomão ele governou por mais ou menos 40 anos, e nesses 40 anos, assim como todos nós, ele foi aprendendo, evoluindo, cometendo erros, acertando, tendo muitos relacionamentos, mandando matar, mandando viver, e ele foi amadurecendo, né? Disse que ele era ganancioso, materialista, teve muitas esposas e que ao final da vida ele, de certa forma, se fala, né, que ele experimentou um arrependimento, mas que ponto esse arrependimento, ou se esse arrependimento realmente foi genuíno, a gente não sabe. Então, ele teve esse tempo de um reinado longo, né, de 40 anos de aprendizado, começando muito jovem, e escreveu um livro para refletir sobre a incerteza da existência, sobre o tempo das coisas, né, um tempo determinado, um tempo de plantio, um tempo de colheita. Então, eu acho que, ainda que com a inexperiência e com o iniciar cedo, pelas algumas palavras e alguns trechos dele, eu acho que talvez ele tenha tido esse entendimento, ou pelo menos buscado ter, né? Que é o que a gente busca, porque às vezes e quase sempre é uma busca. Não necessariamente a gente vai ter uma resposta exata. Talvez com o tempo, com a paciência, essa resposta venha. Talvez ela nunca venha. Como um menino de 15 anos, então ele cometeu muitos erros ao longo do seu reinado. Ainda assim, deixou o seu nome na história com grandes realizações. Outra reflexão sobre o tempo e sobre esses nomes que marcaram a história, e um nome que eu tenho bastante presente assim na minha vida e na vida da minha família, porque eu venho de um lugar e de uma comunidade que tinha como padroeiro São João Batista. Então, há poucos dias foi celebrado o dia do nascimento de João Batista. E aí, se a gente parar para pensar no tempo das coisas, João Batista também vivenciou, assim como Jesus, uma vida encarnada breve, né?
pelo menos na vida em que ele foi João Batista, ele já veio mostrando lições sobre o tempo, porque a história de João Batista nos conta que a mãe dele engravidou dele na velhice, já teve ele por volta dos 60 anos. Então, já é uma coisa sobre o tempo, quando ela nem acreditava mais que aquilo pudesse acontecer, aquilo aconteceu. Então, a Isabel, que era prima de Maria, quando contou isso pro seu esposo, ele disse que ele ficou mudo por um certo tempo até João Batista nascer, e aí depois ele voltou a falar. Então, João Batista ficou isolado nas montanhas por muitos anos, porque quando ele nasceu ali, logo que Jesus nasceu também, foi dada uma ordem para que as crianças de até 2 anos fossem mortas, né? E a mãe dele, a Isabel, para proteger ele, levou ele para uma montanha. Então ele teve uma existência e um tempo de convívio muito grande com pessoas mais rudes, com animais. Então ele se tornou, de certa forma, uma pessoa mais grosseira, mais grotesca. E quando ele foi abrir o caminho para Jesus, ele falava com um pouco de rudeza, e isso, de certa forma, prejudicou o tempo de caminhada dele. Não prejudicou porque ele tinha esse tempo talvez pré-estabelecido, né? Mas chamou a atenção das autoridades para que ele falasse, e aquilo que ele falou começou a irritar as autoridades e ele foi decapitado. Mas nesse tempo em que ele esteve evangelizando, nesse tempo que ele esteve sendo um precursor, abrindo caminhos para Jesus, ele teve um bom aproveitamento desse tempo, porque ele já trazia muitas pessoas para serem batizadas, ele já falava de um novo reino e já, de certa forma, dava uma abertura para aquilo que Jesus iria trazer. Então, eu acho fantástica a história de João Batista, assim, e a questão da gestação e de como ele foi concebido. Eu acho que e esse tempo que ele teve no deserto, né, que ele teve nas montanhas, mais isolado, também foi um tempo de amadurecimento, de reflexão, né? Quantas vezes a gente está passando por uma situação muito difícil, por um dia difícil, e às vezes a gente precisa respirar para receber um renovo ou alguma sugestão sutil ou uma palavra amiga de alguém. Às vezes essa paciência e esse tempo de reflexão e de espera, que para umas pessoas às vezes é 5 minutinhos e para outras pessoas é muito tempo de reflexão, de espera de uma nova descoberta, eles usavam já desde os primórdios dos tempos como um tempo de espiritualização, um tempo de plantio mesmo, né? Como dizia ali, o tempo de plantio, de colheita, era um tempo de plantio, porque um tempo que tu tira para talvez se autoconhecer, se autodescobrir, ler hoje, né? Um tempo que tu tira para aprender sobre um assunto novo, é um tempo de plantio, que com certeza esse autoconhecimento, essa sabedoria que tu vai adquirir, vai te gerar frutos para que tu colhe, né? Então, assim, quando a gente se pergunta quanto tempo é necessário para isso, para essa meditação, para esse autoconhecimento, para essa busca, não tem uma resposta exata, uma resposta certa para isso, porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo de amadurecimento, né? Tem pessoas que amadurecem jovens, às vezes por ter passado por situações traumáticas na infância, às vezes por ser, como a gente falou hoje no estudo, espíritos que já têm muitas vivências e estão aqui
e tu olha às vezes para aquela criança e pensa, nossa, é uma criança mais madura, mais introspectiva às vezes, né? Mas na verdade aquela criança é um espírito de muitas vivências e traz isso contigo. Então, essa resposta de quanto tempo é muito interna e é para cada um, né? Uma reflexão dos porquês e dos quantos. O João Batista estava disposto, em sua breve existência como João Batista, a pregar e evangelizar. Sua fala rude, de certa forma, foi irritando as autoridades até que ele foi condenado e decapitado. Ele sabia, como Jesus, que ele tinha esse tempo para exercer o seu ministério, então que ele precisava, até porque pela época que eles viviam e pelo que eles pregavam, eles não seriam aceitos, né? Nem pelo seu próprio povo, nem pelos romanos, nem por ninguém, né? Só pelas pessoas que realmente tivessem sido tocadas e que tivessem aquele olhar. Então, tanto João quanto Jesus sabiam que eles tinham um tempo curto para ministrar e que eles precisavam nesse tempo que eles tinham, que para nós parece curto, mas que foi o tempo determinado que Deus permitiu que eles fizessem o seu ministério aqui na Terra, que eles precisavam ter um aproveitamento daquele tempo, que fosse de 3 anos, como as passagens mais conhecidas da vida de Jesus, que foram os seus últimos 3 anos, foram 3 anos muito intensos, 3 anos de muita evangelização, de muitas curas, foram 3 anos de aprendizado também, tanto acredito que para ele e para as pessoas que estavam junto dele. Então, o tempo em que nos abrimos a descobrir o nosso ministério, uns logo na infância, outros abrem os olhos já na velhice, outros tantos levam várias existências para se atentar às questões da alma. Mas eu acredito que, refletindo sobre isso, e sobre o que a gente estuda e aprende aqui, sempre é tempo, né? Sempre é tempo de olhar com mais carinho, sempre é tempo de começar, recomeçar. Enquanto se está aqui, é tempo, né? De viver os nossos sonhos, de ser mais gentis, de perdoar, né? Como teve na palestra do seu Dirceu, a questão do perdão, que o Manuel estava comentando, da nossa grande dificuldade. Então, que a gente possa hoje amadurecer isso, pensar pelo menos sobre isso, né? Se não conseguir de total, mas pelo menos pensar sobre isso, amadurecer essa ideia, né? Hoje é dia do nosso próximo passo, ainda dá tempo de cuidar da saúde, de se amar, e quando a nossa casa mental estiver em ordem, no tempo de Deus, a sua boa, perfeita e agradável vontade vai acontecer. Eu gosto sempre de pensar sobre os temas e trazer exemplos de pessoas que foram encarnadas assim como nós, e Paulo de Tarso também foi uma pessoa que teve essa história com o tempo, com o despertar e o amadurecimento, que ele não começou a sua vida pregando ou falando sobre Jesus. Ele começou a sua vida, na verdade, sobre a lei judaica, sobre não acreditando que Jesus fosse o Cristo. E ele precisou de um encontro com Jesus, e depois desse encontro, ele precisou ainda ficar 3 anos isolado no deserto. Ele poderia, depois desse encontro que ele teve, que foi um encontro real, que depois desse encontro ele ficou cego por alguns dias, tamanha era aquela luz que o atingia, e ele foi para Damasco, e nessa cidade ele já estava com planos de perseguir Ananias, que era um difusor da ideia cristã, e ele precisou que Ananias
o curasse da cegueira para que ele fosse, depois disso, passar 3 anos no deserto, tecendo, aprendendo uma nova profissão, que era o que ele iria seguir depois, porque ele já não tinha mais aquela condição da vida antiga, ele já não era mais um doutor da lei. E isso aconteceu depois de 30 anos de sua existência e de 3 anos no deserto, refletindo, aprendendo sobre resignação, humildade, com outras pessoas que estavam ali com ele. Então, por que ele não pôde começar a pregar logo depois que ele teve esse encontro com Jesus, já que ele foi tocado e de certa forma ele entendeu e ele já sabia, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento grande, né, e que tinha uma fala muito, que persuadia as pessoas, ele convencia as pessoas, ele falava muito bem. Por que ele não pôde, depois desse encontro, já começar a pregar? Porque ele não estava pronto. Ele não estava pronto para, depois desse encontro, suportar as coisas que viriam para ele depois que ele começasse a falar do Cristo que ele tinha encontrado com Jesus Cristo, que as convicções dele estavam erradas. Então ele precisou desse tempo para amadurecer e para saber que ele iria passar por grandes coisas, ele iria enfrentar muitos olhares odiosos, inclusive dos seus familiares. E se ele começasse a pregar logo depois do seu encontro, talvez ele não estivesse pronto e na primeira pregação dele, ele teria desistido por ver o tamanho da missão que ele teria a partir daquele momento. Então, foi um tempo de amadurecimento, né? Um tempo sem dúvida, um tempo importante para ele, para que ele pudesse ser quem ele foi, se tornar quem ele se tornou e pregar até o último momento da vida dele que Jesus era o Cristo e que ele tinha tido um encontro com Jesus e a nova doutrina e o novo reino que Jesus estava trazendo. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso e a pressa é inimiga da paz. Essa é uma frase do Chico. Um tempo em que nossa alma clama por respostas e o mundo exterior parece não ouvir. Mas nesse interim de tempo, nos dias comuns, é possível ver o agir de Deus. O hoje tão precioso e tão somente o que temos. A rotina, a previsibilidade nos fazem almejar e é bom. Digo que a rotina e a previsibilidade às vezes não nos deixam ver que nós somos seres, enquanto encarnados, perecíveis, né? Que a gente acostuma tanto com a rotina, com esses dias que passam tão rápido, e a gente faz planos, muitos planos, e esquece de viver o momento, né? Que é hoje. Esperar com agir e esperança. Mas o esperar não pode dizer somente que seremos felizes quando o extraordinário acontecer, né? Que possamos aprender que o hoje traz consigo o extraordinário. Acordar e não sentir dor, querer dar uma ordem ao nosso corpo e ele obedecer. Quando a gente pensa assim, é uma coisa que nós não agradecemos, né? Acordar e tu levantar da cama e nenhuma parte do seu corpo tá doendo, ou tu querer andar e tu andar sem precisar pensar, tu se alimentar, né? As pessoas quando estão doentes geralmente perdem o apetite, ou quando a gente está doente a gente perde o apetite, ou quando está doente com algum problema e tu tem dificuldade de fazer uma tarefa simples, uma tarefa que era simples, aí é que tu percebe que aquilo na verdade era muito bom, né? Que se alimentar com gosto é muito bom. Uma pessoa quando está numa fase terminal de algumas doenças,
às vezes não consegue se alimentar e acaba tendo um desencarne ali, como a gente fala, morrendo à míngua, né? Então, são coisas que às vezes a gente precisa vivenciar para olhar e achar aquilo extraordinário mesmo. Às vezes, vivenciar uma experiência de alguém próximo de nós, ver o sofrimento ou até o nosso sofrimento, quando tu vê uma pessoa próxima a ti querer fazer uma coisa, ou uma pessoa que era totalmente independente, de um momento para o outro se torna dependente, e aí tu pensa, nossa, como era bom quando eu podia fazer essas coisas, quando eu andava, quando eu queria, quando eu ouvia, quando eu enxergava, né? A pessoa quando vai perdendo a visão. Então, o extraordinário são essas coisas do dia a dia, né? O tempo humano é inquieto, impaciente, viciado em resultados imediatos, enquanto o tempo divino requer entrega e confiança. Há de se ter serenidade, amadurecimento e despertar espiritual. Na era onde costumamos resolver tudo com um clique, mas nossa alma não funciona assim. Temos na evolução espiritual um compasso lento, profundo, às vezes imperceptível. Nos dias comuns, mesmo quando tudo parece parado, algo dentro de nós continua se transformando. Como a semente que se planta e você não vê, mas essa semente está germinando. A ansiedade nos faz olhar para o tempo como um inimigo, o tempo que nos molda. O que ele leva, ele também revela. Aquele atraso que às vezes a gente sai correndo para fazer uma coisa e não dá tempo, ou acontece uma situação inesperada e tu não consegue ir. Aquela pessoa que ia no carro e não conseguiu entrar no carro, entrar no avião, entrar no ônibus, e aquele veículo sofre um acidente. Então, muitas vezes o tempo ele é nosso protetor. Ele nos molda e nos protege para que as coisas aconteçam não quando nós resolvemos ou nós dissemos que agora eu quero isso. Não, é no tempo que a gente estiver pronto para receber aquilo, né? E às vezes, se nós formos pensar em tempo de existência corporal também, muitas pessoas têm um curto tempo de existência corporal para os nossos padrões, mas elas têm experiências muito mais ricas do que uma pessoa que vivesse 100 anos sem se dispor a crescer e evoluir. Então, esse tempo bem aproveitado e bem vivido, ele é de grande proveito. O relógio da alma não corre, ele contempla. Desapegar da pressa, olhar a paisagem, buscar paz, como dizia Chico. Tudo passa. As experiências boas e as experiências ruins. Vivamos em sintonia com o tempo. Há bênçãos que só se manifestam quando não estamos querendo forçá-las ao natural. Nos bons planos de Deus, nada está fora do lugar, nem nossas dores, nem nossas dúvidas, nem nossas demoras. Tudo tem um motivo. Esperar com fé não é cruzar os braços, é abrir o coração. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar é que se fosse hoje, nós tivéssemos a oportunidade de saber que hoje é o último dia que nós temos aqui, que esse tempo é o último momento que nós temos aqui. O que nós faríamos, né? Quem nós abraçaríamos, a quem nós pediríamos perdão, que experiências a gente gostaria de viver que nós não tenhamos vivido. Eu acho que é uma reflexão importante para a gente levar para casa e pensar. E se nós pensarmos muito racionalmente, é esse o tempo que nós temos certeza que nós temos, né? É esse hoje, porque o amanhã, ou daqui a pouco, muito pouco a gente sabe. Então, eu vou terminar com uma prece que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que no final do livro do Evangelho tem algumas preces dirigidas, tem preces que a gente pode fazer pelos seres desencarnados, tem preces
que são orientadas para a hora de dormir, tem várias preces. Então eu escolhi uma para finalizar essa fala de hoje. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne, não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora. Faze brotar a fonte da vida, da água viva, onde eu me descedei. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande. Só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso bom Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos trouxe hoje aqui, nos conduziu a essa casa por algum motivo, que possamos levar um coração um pouco mais sereno, uma alma com vontade de mudança, uma alma com vontade de experimentar o hoje como algo extraordinário, que Jesus possa nos guiar, que nós voltemos aos nossos lares com as energias renovadas e que levemos essas energias para todos os lugares que nós formos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos